Olá, meu nome é Andrei Soares, estamos aqui na ESMO 2018 em Munique. Eu vou trazer para vocês o que teve de importante em relação a câncer de próstata. Eu acho que 5 estudos são os estudos mais importantes que acabaram sendo apresentados aqui no Congresso. O primeiro estudo é um estudo em doença localizada, o estudo Getúlio 12, na verdade ele foi atualizado. O Getúlio 12 é um estudo em pacientes com câncer de próstata, com doença localizada de alto risco, que recebiam terapia de depressão androgênica por 3 anos, com tratamento local. Podia ser cirurgia ou radioterapia, sendo que foi feito 87% dos pacientes radioterapia. Os pacientes foram randomizados para receber 4 ciclos neoadjuvantes de docetaxel e estramustina ou placebo. E o estudo avaliou o endpoint primário em relação à sobrevida e recidiva. O estudo já tinha sido publicado com um segmento de 8,8 anos e ele tinha sido positivo. A apresentação agora na ESMO foi com um segmento de 12 anos, mostrando que esse mesmo endpoint permaneceu positivo e alguns outros endpoints, como sobrevida livre de recidiva clínica, onde eles tiraram a avaliação no PSA, também era positivo. Uma vez que era positivo, era testado se o paciente tinha sobrevida livre de metástase. Infelizmente, esse estudo foi negativo para isso, assim como negativo para a sobrevida global. Então, o tratamento da doença localizada de alto risco, o papel da quimioterapia para esses pacientes ainda continua em aberto e ainda não deve ser feito como prática e não deve mudar nossa prática clínica quando a gente voltar para o Brasil. O segundo estudo é um dos primeiros estudos, ou o primeiro estudo que avaliou quimioterapia versus novo agente hormonal no cenário resistente à castração. Então, são pacientes que tinham câncer de próstata metastático resistente à castração, com pelo menos um dos critérios de alto risco, que era metástase visceral, progressão por menos de 12 meses, ou 4 desses outros critérios, tal como fosfatase alcalina alterada, DHL alterado, albumina baixa, metástase visceral ou tempo para resistência à castração menor do que 36 meses. Esses pacientes eram randomizados para cabazitaxel ou enzalutamida e abiraterona. O que esse estudo mostrou basicamente é que a resposta de PSA e a resposta por RECIST foi muito parecida entre os grupos que receberam. Um pouquinho mais de taxa de controle de doença nos pacientes que receberam cabazitaxel versus os pacientes que receberam algum novo agente hormonal, 90% a 70%. Todos os outros endpoints em relação a tempo de progressão de PSA, tempo de progressão de doença, não houve diferença entre um tratamento e outro. O que é bastante importante a gente lembrar é que mais ou menos 40% dos pacientes acabam progredindo sem progressão de PSA. E muitas vezes os pacientes progridem de uma maneira importante e não conseguem receber quimioterapia no momento mais tardio. Então, o que esse estudo traz para a gente é que a gente deve sim pensar em fazer quimioterapia para os pacientes que eventualmente a gente acha que não vai ter tempo de fazer um resgate lá para frente. Um terceiro estudo interessante que foi mostrado aqui é o estudo, foram os dados do ERA. O estudo ERA avaliou a adição de rádio a abiraterona nos pacientes com câncer de próstata metastático resistente à castração. Então, os pacientes recebiam abiraterona em ambos os braços, mais rádio ou placebo. E o que esse estudo queria mostrar para a gente era que a adição de rádio teria um menor número de eventos sintomático esquelético. Esse estudo foi negativo em relação a isso. Além disso, esse estudo mostrou um pouco mais de fratura nos pacientes que fizeram uso do rádio com a abiraterona. Após a colocação de algum agente antiabsortivo, esses pacientes tiveram uma redução importante desses eventos. Então, o que fica desse estudo é que esse estudo não é um estudo detrimental em relação à adição do rádio, mas ele é um estudo negativo em relação à adição do rádio. Além disso, é um estudo que mostrou para a gente a importância, do que a gente já sabia previamente, de adição de algum tratamento para proteção óssea, como ácido zoledrônico ou denosumab, para diminuir os eventos relacionados ao esqueleto, os eventos sintomáticos relacionados ao esqueleto. Os dois outros estudos importantes são duas análises, um braço e uma análise, na verdade, do STAMPEDE. Um deles foi a análise do STAMPEDE nos pacientes do braço G que recebiam abiraterona. Lembrando, o estudo STAMPEDE é um estudo que avaliou para os pacientes com câncer de próstata localmente avançado e de alto risco ou metastáticos, sempre sensíveis à castração, a uso de diversas drogas ou diversas estratégias em relação ao braço padrão de bloqueio androgênico. Para essa análise do braço G, lembrando para vocês que foi o estudo que acabou mostrando o benefício de abiraterona adicionado ao bloqueio androgênico, mais ou menos como o Latitude mostrou para a gente. Eles pegaram os pacientes que tinham doença metastática nessa corte e acabaram avaliando esses pacientes que receberam abiraterona ou somente ADT e eram metastáticos em relação ao volume de doença avaliado pelo Latitude, alto risco ou baixo risco. O que eles viram é que o benefício de adição de abiraterona era tão positivo nos pacientes de alto como baixo risco. Uma análise exploratória, usando os critérios de volume de doença do Charted, alto volume e baixo volume, também mostrou pra gente que a adição de abiraterona ao bloqueio androgênico foi positiva para as duas populações. Então a gente sabe que a gente pode usar a abiraterona em ambas as populações. Em relação ao quanto foi parecido a classificação de alto volume, alto risco, baixo volume e baixo risco, a gente teve 52% em relação a alto volume e 55% em relação a alto risco. A gente sabe que a concordância aconteceu na maior parte das vezes, sendo que apenas 18% dos pacientes acabaram não tendo esta concordância em relação a volume ou risco de doença.
O que muda na prática para a gente, talvez chegando no Brasil, é que a gente deve sim pensar em abiraterona nos pacientes com câncer de próstata metastáticos sensível à castração, independente do volume de doença, independente do risco de doença. O último estudo que eu queria trazer para vocês é o estudo Stampede-RT, que avaliou o papel do tratamento local no paciente com doença metastática sensível à castração. Então esse é um estudo onde os pacientes tinham câncer de próstata metastático sensível à castração, eles pegaram os pacientes que receberam ou não docetaxel, então os pacientes poderiam ter recebido como tratamento padrão sim ou não docetaxel, 80% tinham recebido, 20% não, e eles randomizaram esses pacientes para fazer radioterapia para próstata ou observação. E o que eles viram, infelizmente, que a adição de radioterapia para a próstata em paciente com doença metastática não aumentou a sobrevida global. Mas em análise de subgrupo, em relação a volume de doença, pelos critérios do Charted, alto e baixo volume, foi visto que nos pacientes de baixo volume houve um benefício em relação à sobrevida global. E esse dado ele vai um pouquinho de acordo com o estudo ORAD, que foi mostrado no Congresso Americano de Urologia, publicado recentemente, onde os pacientes também nesse mesmo cenário recebiam ou não radioterapia para próstata, e esses pacientes acabam mostrando, numa maneira geral, que a adição de radioterapia não trouxe nenhum benefício, mas que os pacientes com pouco volume de doença, isto é, menor do que 5 lesões ósseas, esse tratamento parece que houve benefício. Então, o que a gente deve levar para o consultório é que, potencialmente, os pacientes que têm um baixo volume de doença ou até mesmo 5 lesões ósseas apenas, esses pacientes eles devem ser discutidos e avaliados no tratamento local, mesmo na doença metastática sensível à castração. Acho que esses foram os principais estudos aqui da ESMO, alguns outros que a gente pode ficar de olho, mas fique atento para os próximos vídeos. Obrigado.